de fato, toda a minha entrega, tudo aquilo que a gente quer construir, a nossa credibilidade, a nossa confiança, tudo que nós queremos demonstrar para com o próximo só realmente se transforma diante daquilo que eu gosto de usar uma expressão, não sei se vocês já ouviram, chamada de TBC, quando eu tiro a bunda da cadeira. E aí eu vou lá e realmente meto a cara, vou fazer, eu vou parar de falar e vou começar a construir, vou começar a alinhar, vou trabalhar em cima desse processo. E é falando nessa transformação que este mês de outubro, um mês aí também especial, a gente teve o Setembro Amarelo, agora nós estamos aqui com o Outubro Rosa, uma campanha que nos convida, né, olhar principalmente com atenção e carinho para algo essencial, que é o cuidado com a saúde, com a vida. Tem novidade vindo aí, já já vocês vão ouvir sobre o desafio deste mês. E mais do que vestir aí de rosa, que foi o nosso convite, o nosso combinado, se você não tinha a camisa rosa ou blazer rosa que a doutora Daniela está ali usando, está aí com a sua menção aí, o seu fitilho aí também, para te lembrar todo santo dia aí sobre esse cuidado, do autocuidado que esse mês pede para a gente realmente olhar e apoiar também o outro. E é transformar, como eu falei, parar de falar desse discurso e começar a agir nessa prevenção também, que tem que ser uma prática diária, não é só sobre o mês do Outubro Rosa, pelo contrário, a gente precisa também ter esse amor e responsabilidade todo santo dia, para com a gente e também com quem convive conosco aqui. Bom, gente, é nesse espírito que aqui, então, eu quero lançar um convite para todos vocês, que é trabalhar essa coerência e esse comportamento que a doutora Dani vai partilhar conosco aqui hoje, para que se reflita aí nos nossos conhecimentos, nas nossas habilidades e atitudes, e eu acredito de verdade que a gente vai sair daqui com mais uma chave para destravar aí uma mudança nos nossos comportamentos a partir de hoje, e para que a gente possa revisitar aí esse nosso dia a dia, esses nossos micro hábitos que sustentam tudo aquilo que eu quero expressar e que eu quero passar para com o próximo. Só que antes de eu chamar a doutora Dani para ela já brilhar conosco aqui, eu quero só fazer um convite especial agora. Ana Luísa, a nossa analista lá do Endomarketing, me parece que você vai fazer um desafio para a galera que a gente está lançando esse mês aí, dentro do nosso clube de benefícios SF Plus, que não é só desconto, tem um monte de coisa legal, e se você não conhece ainda, vale a pena se informar. Tem no Talk lá e tem também espalhado aí pelos murais físicos nas nossas unidades, desde consulta a nutricionista, psicólogo, vai ter um monte de coisa legal, além do Well Hub, que é o Gym Pass. Ana Lu, você está comigo? Qual que é o desafio que você tem para essa galera hoje aqui, do Silvio Freitas, que começa exatamente hoje? É isso mesmo, gente. Como o Pedro já introduziu aí para vocês, imagino que todo mundo já tenha visto no Talk. Hoje está todo mundo de rosa para começar a nossa Onda Rosa Silvio Freitas, né? Que é o nosso desafio no El Hub. Lá a gente vai conseguir marcar os nossos passos, marcar todos os nossos check-ins, né? Para a gente criar, né? Como a doutora Daniela vai falar, as pequenas atitudes, a coerência ali do comportamento, a gente já conseguir fazer isso na nossa vida pessoal também, nos incentivando, né? Para ter mais saúde, para ter mais felicidade, né? E promover realmente esse autocuidado que o Outubro Rosa traz para a gente. E é isso, pessoal. É só baixar o El Hub, fazer o login, né, com o e-mail corporativo de vocês. Lá no Talk está disponibilizado o QR Code para quem ainda não entrou. Hoje é o último dia, tá? E vamos, que vai ter um ganhador aí, vai ter premiação. Tá bom, galera? É para todo mundo engajar mesmo. E agora seguimos com a live, né? Com a doutora Daniela, da teoria à prática, a coerência do comportamento. Muito obrigada, pessoal. Doutora Dani, já estou com o meu caderno e caneta na mão, viu? Então, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa live do mês de outubro. Muito prazer, para quem eu ainda não conheço, eu vi que
Algumas pessoas chegaram hoje no nosso time, né? Chegou gente semana passada, tem gente entrando hoje, fazendo integração. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo. Esse momento aqui é um momento nosso, em que a gente define alguns temas para poder compartilhar coletivamente e, às vezes, ensinar, outras vezes, aprender, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é para isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre da teoria a prática, a coerência no comportamento ou do comportamento. A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Beleza, então vamos começar. O que eu queria para a gente poder começar essa live? Queria que você pegasse o seu celular. Eu vou colocar um QR Code aqui na tela e eu gostaria que você me auxiliasse, que você participasse comigo, lesse esse QR Code e seguisse lá as instruções. Você vai responder para mim duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: pode apontar o celular para o QR Code e você vai me responder o seguinte, em uma palavra, apenas uma palavra, como que você se descreveria, se definiria? Consegui aqui já, viu, doutora? Maravilha, algumas respostas já começaram a chegar por aqui. Olha aqui, as palavras chegando. Parece que persistente é uma característica aí para muitas pessoas. Determinada, dedicada. A primeira palavra que chegou foi assertivo, tá? Maravilha, proativo, verdadeiro, dedicada, determinada, forte, resiliente, empática, sincera, ótimo. Então, nós temos aqui muitas autodefinições de vocês, sobre vocês, bacana. Isso aqui nós estamos exercendo o autoconhecimento, legal, funcionou, beleza. E aí, ou somente essa não é a nossa questão aqui. Eu quero saber mais uma coisinha. Prepara seu celular de novo, por favor. Agora, com uma palavra também, me descreva como os outros descreveriam você.
Não, compartilhei o mesmo. Voltamos com simpático, com determinado, comunicativo, competente, forte, alegre, esforçada, educada, maravilha, engraçado, corajoso, exigente, calmo, muito bom. Beleza, maravilha. Vocês me deram, então, algumas noções sobre vocês. E aí, agora, eu queria que você assistisse comigo esse vídeo, e aí eu prometo que depois disso a gente realmente entra na conversa sobre o nosso tema, mas isso aqui também está relacionado com o nosso tema, tá? O áudio não está saindo, Dani. Acho que veio só a imagem. Tá todo mundo sem áudio? Ô, gente, Sim, sinaliza aqui para mim, por favor. estamos sem áudio. Aí não faz sentido, eu estou assistindo aqui sozinha. Tá, em tese não é para estar sem áudio, porque eu já estou compartilhando aqui, o compartilhamento é direto. Se tiver alguma coisa para fazer, Ana Luísa? Ô, Dani, é algum link do YouTube, alguma coisa assim? A gente pode Não, compartilhar por aqui. não, é vídeo baixado mesmo. Olha se sai som agora. Saiu? Ainda tá sem áudio. Quando você está compartilhando e você passa o mouse lá em cima da tela, aparece uma coisinha para. Isso aqui? Em cima da tela, vê se aparece alguma coisa lá em cima. Não, né? Dani, se me permite a sugestão, dá para criar um link no, no Google, aí coloca lá e sobe e a gente acessa. Só criar uma pastinha aí no Google Drive e compartilha o link. Só um minuto. Eu não sei porque que eu insisto com vídeo nas minhas apresentações, porque nunca dá certo. Não sei por que eu persisto. Olha se assim vai sair o som.
Eu preciso que vocês me deem um feedback. Ainda não. Não sai? Não. Beleza. Vamos deixar para lá? Vamos. Mais fácil. Depois vocês podem procurar no YouTube, se vocês quiserem. Eu mando o link depois. Porque senão a gente vai sair, fugir da apresentação. Mas qual que é a ideia aqui? Esse carinha, ele vai para o programa do Silvio Santos e o Silvio pede para que ele possa descrever esse objeto que ele está na mão, para que as moças que não o estão vendo possam reproduzir esse objeto. E aí ele começa a falar qualquer coisa, menos o objeto que estava na mão dele. Então ele fala, desenha uma bola, só que ele está com uma raquete na mão. Aí Silvio Santos acha que ele vai falar certo e fala, tá, desenha uma bola, e agora, o que mais? Ele desenha uma flor. Não é isso que é para você desenhar, é para você falar, é para você falar o que está na sua mão. Ele, então, desenha um arco-íris. E aí ele vai desenrolando aí essa cena desses dois com essa situação. Ele tinha um objeto na mão, era para ele descrever esse objeto, só que ele não tinha entendido, como ele diz no vídeo, o raciocínio. E aí ele estava mandando desenhar qualquer coisa. Até que ele entende, então, como é que funciona, e aí o vídeo segue. Depois vocês podem assistir isso daí. Mas eu trouxe esse vídeo porque eu queria trazer uma pergunta para vocês sobre essa ideia ou não. E mais a ideia que nós trabalhamos nas duas primeiras perguntas. Se a nossa vida fosse dirigida, então, por esse Moisés aqui, Moisés do arco-íris, se a nossa vida fosse dirigida por ele, se ele fosse o narrador das nossas vidas, ia dar muito certo? Vocês precisam assistir o vídeo para poder fazer um pouco mais de sentido, mas com base no que eu falei, é óbvio que não daria certo. Porque ele está falando uma coisa que ele não sabe o que é que ele tem que falar, mas ele está falando qualquer coisa. E você também está entendendo alguma coisa com base naquilo que ele está falando. Mas aquilo não faz sentido, ou não corresponde à realidade, porque ele está com uma raquete, e aí ele está mandando as meninas desenhar um arco-íris. Só que a nossa vida é exatamente assim, quando o nosso discurso é diferente da nossa realidade. Quando as nossas ações é diferente da nossa vivência. Então, aí a gente sai desse cenário de incoerência, ou sequer entra nesse cenário de coerência, porque a gente não sabe do que a gente está falando, muito menos a gente sabe o que a gente está vivendo, e o outro está entendendo também bolhufas daquilo que a gente está tentando transmitir. E aí, quando a gente fala essa ideia do discurso à prática, e esse acraseado aí, é para dar uma ideia mesmo de jornada, de evolução, de caminhada, e a gente está tratando, basicamente, de comportamento. E por que tratar de comportamento aqui para a gente vai ser importante? Porque os nossos comportamentos é que vão refletir o tipo de profissional que nós somos. Também o tipo de pessoa que nós somos, que estamos construindo, que nós estamos desenvolvendo. E esses profissionais, você pode até imaginar que não, mas esses profissionais que estão se construindo e construindo a sua identidade e sua identificação, ele também está construindo a cultura da empresa. Por isso, o comportamento ele vai ter um poder muito grande. Por isso que ele vai soar mais alto do que as palavras, mais alto do que o nosso discurso, e por isso que nós estamos trazendo ele aqui hoje à baila para a nossa conversa. Doutor Felipe, no último encontro que nós tivemos com os associados, compartilhou uma frase que eu achei muito interessante, e aí eu estava conversando com o Pedro na sexta-feira, ele trouxe novamente essa frase para que a gente
discutisse alguma situação e essa frase ficou ressoando na minha cabeça no final de semana e eu queria compartilhá-la aqui com você. A ideia ou a frase é: não sabote, construa. Os nossos comportamentos constroem ou sabotam a nossa imagem profissional. Os nossos comportamentos constroem ou sabotam a cultura organizacional, a cultura de um negócio. Os nossos comportamentos constroem ou sabotam relacionamentos. Enfim, os nossos comportamentos ditam a maneira como nós conduzimos a nossa vida. E aí a minha pergunta é: qual é o profissional que a gente está formando por meio do nosso comportamento? E aí eu não estou falando de outro, tá? Eu estou falando de você mesmo, eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando da pessoa que eu estou treinando, estou falando de mim, com os meus comportamentos. Qual é o profissional que eu estou formando? O que é que as pessoas veem através de mim e não apenas a partir daquilo que eu falo? Para dividir ou para trazer essa ideia de coerência, eu escolhi um livro para utilizar como base, como fonte para essa nossa conversa de hoje. E o nome desse livro é Efeito Composto. Então, a nossa conversa está pautada nesse livro, que é escrito por um autor norte-americano. Ele faz esse livro, ele escreve esse livro num cenário ou numa perspectiva para trabalhar finanças, mas ele traz lições preciosas aqui para a gente, que eu acho que vale a pena a gente refletir nessa tarde sobre essa ideia do efeito composto. Qual que é a ideia central, qual que é a definição de efeito composto? O efeito composto se trata de uma acumulação exponencial, ou seja, pequenas decisões, quando repetidas com consistência ao longo do tempo, geram resultados desproporcionais. Desproporcionais por quê? Porque parece que o progresso é invisível. Então, parece que você está vivendo um período de estagnação e aí, de repente, tem um impacto. Por que tem esse impacto de repente? Porque o crescimento, a evolução, ela foi progressiva, e ela foi se acumulando. Isoladamente, a gente não a percebia. Mas quando chega um resultado maior, parece que foi do nada. Só que, geralmente, nunca é do nada. Não tem do nada. Pode ser até de repente, mas não do nada. Porque está sendo construído ali, paulatinamente, progressivamente, as pequenas decisões, pequenas ações, que repetidas e com consistência ao longo do tempo, a gente tem resultados. O autor vai utilizar a palavra até uma mudança radical, a expressão que ele utiliza. Então, o efeito composto é o princípio de obter consideráveis benefícios a partir de uma série de pequenas, mas inteligentes escolhas. E aí, por que eu coloquei essa ideia aqui do João de Barro ali para poder traduzir o efeito composto? Porque eu acho que é realmente incrível a ideia da construção da casa do João de Barro. Ele vai lá e pega no biquinho dele aquele pouquinho de barro, de lama, e vai levando para o ninho, vai e volta, vai e volta. São as pequenas ações desse João de Barro, que está indo, que vai, pega, faz um negocinho e volta, e faz outro negocinho e leva lá para esse ninho e vai colocando com o seu bico, e no final ele tem uma casa. Num primeiro momento, se a gente olhar só para o que ele está fazendo, ele está colocando lama no bico. Ele tem um objetivo de construir a casa dele. Ele vai fazendo isso de maneira consistente, ele vai fazendo isso ao longo do tempo, ele vai fazendo isso de pouquinho em pouquinho, e quando parece que, do nada, surge uma casa para o João de Barro.
Beleza, seguindo. A fórmula do efeito composto, segundo o autor, são pequenas decisões acertadas, mais consistência, mais tempo, é igual a uma diferença radical. Entenda que não se trata apenas de pequenas decisões, essas decisões elas precisam ser inteligentes. Não se tratam apenas de decisões a serem tomadas, elas precisam ser decisões acertadas, porque ela tem um objetivo, ao final, elas têm um objetivo, que é trazer essa diferença. E ela não vai, num primeiro momento, ou de imediato, trazer uma mudança significativa à sua vida. Mas isso vai acontecer por meio da consistência no decurso do tempo. E aí o autor usa uma analogia que eu achei muito legal e quis trazer aqui para a gente também, e ele pergunta o seguinte: você já foi mordido por um elefante? Provavelmente não. Primeiro que aqui em Montes Claros não tem um elefante. Aí você fala, mas eu não sou de Montes Claros, eu vim não sei da onde, vim da África. Beleza, mas o elefante lá na África te mordeu? Provavelmente não. Só que aí ele pergunta, ok, um elefante pode não ter mordido, mas e um mosquito? Direto, inclusive lá em casa agora tá na fase, assim, eu e as muriçocas, um evento toda noite, balada, até que eu me rendo, durmo, e no dia seguinte acordo com todas as manchinhas vermelhas. Mas, enfim, eu prefiro a paz a ter razão nesse momento, e aí eu durmo. Ok, não são as grandes coisas que vão nos morder, não são as grandes coisas que destroem uma carreira, uma reputação num só instante. São as pequenas coisas. Não são as grandes coisas que vão alçar você a um sucesso. São as pequenas construções que você vai fazendo diariamente até que você chega lá, onde Mateus e Filipe, vocês acreditam que eles chegaram em Cannes do nada? Pode ter sido de repente, não do nada. Porque isso tem sido construído há pelo menos 17 anos. E aí, se a gente estiver falando de caráter, estiver falando de visão, com certeza é uma construção que começou há, sei lá, 40 anos, quando eles nasceram e seus pais começaram a estabelecer para eles ali suas orientações de educação. Então, não se trata de do nada. Se trata de algo pequeno, mas que é feito de maneira consistente, ao longo do tempo. E aí, os objetivos, ou a diferença radical, ela é alcançada. Provavelmente, você já ouviu a ideia de que nós somos os resultados das nossas escolhas. O que esse autor fala e que eu achei extremamente interessante? O nosso maior desafio está relacionado com o fato de termos andado fazendo escolhas como se fôssemos sonâmbulos. A gente se torna um resultado ou uma vítima das circunstâncias e da vida, porque você fala, eu só tinha isso para poder escolher, porque é como se você estivesse fazendo escolhas quando você não está comprometido com o discurso e a prática. É como se você estivesse realmente desacordado e assim, não sei o que eu vou escolher, pode ser isso aqui, pode ser aquilo outro. E aí a vida vai sendo assim. Ela não tem objetivo definido, ela não tem pequenas escolhas acertadas, então ela tem escolhas. Se foram acertadas ou não é outra coisa. E aí, por que eu não chego lá nesse efeito composto? Por que o meu progresso ele não é mensurável, eu não posso comparar? Porque não tem estratégia, não tem uma definição de objetivo, não tem uma intenção e uma persistência e consistência em alcançar alguma coisa que realmente possa depois ser até dito pelas pessoas que foi do nada. E você vai falar, cara, não foi do nada, eu estava construindo isso todos os dias. Eu estava indo lá, pegando o meu barrozinho e colocando lá no lugar em que eu estava estabelecendo a minha casinha. De repente, eu tenho uma casa. Do nada, eu tenho uma casa. Do nada, não. Eu estava fazendo isso todos os dias. Cara, e aí, se a gente for pensar,
a gente já vive esse efeito composto, talvez a gente só não tenha consciência disso, porque talvez a gente ainda esteja vivendo como sonâmbulo. Mas se eu tenho uma meta para bater e eu vou fazendo essa meta dia após dia, eu estou no final do mês com o resultado de um efeito composto. Se eu tenho uma meta de contratos para bater, eu vou trabalhando essa meta diariamente. Se eu tenho uma meta de distribuição de iniciais para fazer, e eu vou fazendo isso diariamente, não apenas de uma vez no final do mês, no meio do mês, enfim, não sei. Mas se eu vou partilhando o meu progresso, vai ficando, inclusive, menos pesado. Eu não me torno um sonâmbulo e um refém dos meus resultados, mas eu trabalho na construção dos meus resultados. E aí, depois que ele fala isso sobre sonâmbulo, ele diz, enquanto a gente estiver fazendo escolhas de maneira inconsciente, a gente não vai ser capaz de, conscientemente, alterar os nossos comportamentos que não são producentes e transformá-los em hábitos produtivos. É por isso que a gente precisa acordar para tomar decisões de forma voluntária. Faz sentido aí para vocês? Porque fez muito sentido para mim. Só me dá um ok aqui. Não, faz sentido, realmente. Beleza, maravilha, valeu. E aí, pode ser que algumas pessoas estejam pensando assim, tá, mas isso aí, Daniela, na verdade, isso é mini hábito, né? Não é fazer um pouquinho todo dia e aí a gente vai chegar no resultado? Na verdade, o efeito composto é um upgrade dos mini hábitos. A gente já falou sobre mini hábito aqui no escritório, salvo engano, tem uma live sobre isso, não tenho certeza, mas eu acho que tem. Lá na Universidade Silvio Freitas. Mas o efeito composto, ele é um plus. Ele não é a mesma coisa que os mini hábitos. Por quê? Qual que é a ideia do mini hábito? O mini hábito eu reduzo determinado objetivo a uma coisa tão banal, tão simples, que isso não vai, é como se isso não afetasse a minha rotina, não alterasse o meu mundo. Então, eu não sinto o impacto. E aí, eu vou fazendo isso, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e pode ser que eu alcance o meu resultado. Então, o mini hábito, ele nos instiga a sair da inércia. Eles geralmente são mais usados para a gente poder trabalhar uma transformação de comportamento. O efeito composto está na ideia de acumular esses mini hábitos, não de aderi-los, porque o mini hábito precisa que eu adira a ele. O efeito composto, eu preciso não apenas aderir, eu preciso ir acumulando esses mini hábitos, micro hábitos, para que ele gere o resultado, gere o objetivo, ele possa ser percebido como efeito composto. O mini hábito é uma porta de entrada que, ao ser praticada sem esforço, vai acionar o efeito composto. Então, acho que eu fiz aqui uma definição. Isso. Uma diferenciação aqui dos dois. O efeito composto é uma decisão e comprometimento contínuo. Os mini hábitos é criação de gatilho para que eu possa fazer determinada coisa que eu tinha preguiça de fazer ou que eu não conseguia fazer sem esforço. Tá ali, é pequenininho, não vai doer tanto, então eu consigo fazer. Isso é gatilho. O efeito composto eu estou me comprometendo a agir de maneira diferente por determinado período de tempo, consistentemente, até que eu alcance o resultado. Qual que é o foco do efeito composto? Constância e direção. Eu sei para onde que eu estou indo. Qual que é o foco do mini hábito? Eu quero facilitar o começo disso daqui. Então, ir para a academia todos os dias é difícil, eu vou uma vez por semana. Fazer 50 minutos de caminhada é muito difícil, eu faço 5 minutos. É só para facilitar o começo. O efeito composto eu vou para a academia todos os dias. Eu vou fazer 30 minutos de caminhada todos os dias.
Risco, lá no efeito composto, exige uma disciplina prévia e um propósito claro. Eu sei onde é que eu quero chegar, não é qualquer coisa. Lá no mini hábito é tornar tão pequeno que pode não ter progressão, que aí eu vou ficar caminhando todo dia apenas 5 minutos, que é o que eu dou conta de fazer. Eu nunca estou disposta a dar mais um passo. Porque se eu der mais um passo, aí eu começo a acumular mini hábitos. Aí eu começo a caminhar para o efeito composto. Ritmo. No efeito composto, o crescimento é lento. O importante aqui não é a velocidade, mas o resultado disso é exponencial. Lá nos mini hábitos, é um microcrescimento contínuo e autossustentável, tá? Então, essa é a diferenciação dos dois aí, e por isso não se tratam da mesma coisa. Considerando que a gente já conhece de mini hábito, o meu convite aqui para a gente hoje é que a gente fosse para um nível acima, para que a gente fosse trabalhar agora a título de efeito composto. Porque o micro hábito, ele vai funcionar como se fosse uma faísca. O efeito composto, ele é a chama acesa continuamente. Aí é mais do que, deixa eu trabalhar aqui a minha motivação para fazer ou deixar de fazer determinada coisa. E sim, eu vou continuar fazendo. Porque, ao longo do tempo, mesmo que por enquanto não pareça ter resultados imediatos, eu sei exatamente onde é que eu vou chegar acumulando essas pequenas faíscas. Eu mantenho a chama acesa muito mais tempo. Tá. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe um exemplo pessoal. Eu, geralmente, nesses momentos, gosto de... Não gosto, não. Eu me exponho, na verdade, eu não gosto de me expor, mas eu acho que deixa um pouco mais autêntico e talvez possa ser mais fácil de ser assimilado. Então, eu sou uma pessoa que tem um perfil analista planejador. Eu sou uma pessoa de temperamento melancólico. E numa outra esfera de análise de comportamento pessoal, o meu é perfeccionista. Aí eu utilizei os bichinhos lá do Divertidamente, porque assim, definitivamente eu sou uma pessoa que não sou muito voltada para o público. Então, o público, para mim, geralmente causa um medinho, ou um medão mesmo. E aí, o que eu estou trazendo aqui como um gatilho de ansiedade, não é nem gatilho de ansiedade, não, mas foram momentos, assim, que ficaram mais marcados na minha mente, e que eu não sofro por isso hoje, não, tá? Hoje eu acho interessante olhar para isso, mas vamos pensar que há 10 anos atrás, eu não conhecia de inteligência emocional, eu não conhecia das ferramentas que a gente hoje tem acesso, disponibiliza para vocês por meio da Universidade Silvio Freitas. Enfim, era uma menina. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, ou uma professora minha, assim, primeiros dias de aula, aquela palhaçada de, quem é você? Por que você está escolhendo esse curso? E não sei o que lá mais. Aí, fui fazer a minha apresentação, e aí ela falou assim, nossa, eu falei, né, Daniela, não sei o que lá, tem 16 anos, para ela, nossa, você é novinha demais. Ninguém vai dar ouvidos para você. Você vai ter que trabalhar muito e estudar muito para poder ser ouvida. Eu falei, nossa, que simpática ela, depois eu que não sou a simpática. Beleza, passou. Isso foi no primeiro período. No segundo período, a gente fez um trabalho em Direito Constitucional e eu tive um professor que me disse que, não, você é didática, legal, mas assim, a maneira como você expõe, não acho que é interessante para advogado, não. Eu acho que assim, como advogado, você não vai dar muito certo. Eu falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, passou. Passou assim. Ficou para essa pessoa que tem um perfil perfeccionista, analista, melancólica, eu não esqueci até hoje, tá? Então, assim, só para entender. Cara, se eu tinha certeza que público me deixava
aterrorizada, com certeza, ou definitivamente, eu não deveria trabalhar com o público. Então, assim, ficou muito claro para mim que eu realmente tinha que dar muito certo como uma advogada de produção. E realmente, assim, não que eu queira me gabar, mas eu era uma advogada legal. Acho que tinha umas peças bacanas que eu fazia. Tá, mas essa é a minha zona de conforto. Então, ficar atrás de um computador, produzir ali peticionamento, etc. E público, a ideia é sempre fugir disso. Só que eu trabalho sobre Freitas, né? Aí nós começamos com uma sequência de mini hábitos. Lembra? Ou micro hábitos. Que tornaria a tarefa mais fácil. Ou o objetivo mais fácil. Mas só resolve se eles forem todos cumulados. Então, uma das minhas primeiras tarefas de PDI, e eu nem tenho vergonha de falar isso, mas eu acho engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas na época fazia tanto sentido, que era, eu precisava dar bom dia para pessoas diferentes. Sério, Felipe colocou isso no meu PDI. Mas por quê? Porque para mim era, cara, eu não conheço a pessoa, como é que eu vou dar bom dia se ela não me falar nada? Aí eu não dou conta. Eu vou sofrer, é melhor não falar nada. Aí eu passo direto. Aí, isso não estava fazendo bem para a minha imagem profissional, óbvio que não. Ninguém estava sabendo que aqui dentro eu estava com medo de cumprimentar. Então, qual que é a minha tarefa? Dar bom dia para as pessoas. Tá, né? Eu vou fazer isso. Ou sofria para fazer isso, sofria para poder fazer isso. Mas, enfim, lembre-se que é há 12 anos atrás. Não, menos, 10 anos atrás. Depois, saímos disso. Agora, sabe cumprimentar as pessoas. Parabéns. Vamos, então, começar a ministrar minicurso. Minicurso, na época, era presencial. Então, assim, tinha um público menor? Mas era um público, não interessa. E vamos lá, vencer mais um pouquinho, tem mais um passo, mais um micro hábito para a gente acumular, porque não é agora que você dá bom dia, você deixa de dar bom dia e dá minicurso, você soma isso. Beleza. Depois disso, vamos fazer audiência? Misericórdia, porque, cara, fazer audiência, o juiz não me conhece. E aí, ainda a gente tinha uns juízes... alguns bons juízes a gente teve aqui. Então, assim, nossa, que dava vontade de ter dor de barriga para não ter essa audiência, ou esse juiz cancelar a audiência, e o previdenciário não cancela a audiência, pelo menos não cancelava, né? Trabalhista cancelava com muito mais frequência. Beleza, agora a gente dá bom dia, faz minicurso e também faz audiência. Deixou marcas ad eterno numa melancólica, eu jamais vou esquecer esse homem, Mira. Faço audiência, agora vamos conduzir reunião técnica. Gente, eu sofria demais para poder conduzir reunião técnica com os advogados, porque eu achava que eu não ia dar conta desse povo, porque eu achava que eu não ia saber responder as perguntas, porque eu achava um monte de coisa. Eu estava até conversando com a Débora esses dias, que antes de mim, quem conduzia as reuniões técnicas era o Felipe. E ele, todo final de semana, chegava com a história de umas sobrinhas dele que tinham passado final de semana na casa dele, e todos os advogados achavam divertido. Quando eu fui, eu falei, meu Deus, eu faço o quê? Eu não tenho menino para contar história de final de semana, e também não tem sobrinho para poder contar a história de final de semana, então como é que eu vou começar essas reuniões técnicas? Aí eu apresentei uma coisa muito legal para os advogados, que eles felizes até o dia de hoje, que é Chaves. Começava minhas reuniões técnicas com Chaves, exatamente, Sibeli. É isso, cara, eu sei. Foi muito bom. Partilhei uma das melhores coisas da vida com vocês. Por quê? Porque essa era a minha maneira, talvez, de ir quebrando o gelo. Afinal, eu estou acumulando os micro hábitos. Aí vem um micro hábito maior. Conduzir live. Tá, é online, mas ainda assim eu preciso passar ali 2 horas falando alguma coisa. Eu não sei se eu tenho conteúdo para gastar esse tempo todo. Mas tem que fazer, beleza. Sim, com suas orelhas grandes, o seu osso ruído e o rabinho entre as pernas.
E aí agora também a gente dá conta de conduzir live. Por fim, palestrar em meeting. Eu ainda não tinha vivido isso. Acho que já tem uns 2 anos que eu tenho alguma participação em meeting, mas ainda desafiador como dar bom dia. Só que eu continuo fazendo os micro hábitos. E aí, eu coloquei essas fotos aqui e pergunto para vocês, parece plena? Nessa primeira foto de branco, foi no meeting do ano passado. Para variar, eu tinha uma apresentação com vídeo. Adivinha o que aconteceu? O vídeo não passou o som. Aí, claro que eu mantive a plena. Olha só essa foto. Essa foto é de quem está estressada? Claro que não. Eu queria matar a Donata? Queria, mas não podia. Porque, afinal de contas, eu estava fazendo a minha palestra. A foto do meeting desse ano parece plena? Gente, eu nem dormi essa noite, na noite do meeting, passando mal. E não era de nervoso, não, tá? Era outra coisa, que eu não posso falar aqui, mas enfim, não estava legal. E assim, comprar remédio e Gatorade para poder dar conta de subir no palco. Subiu, foi, aconteceu. Isso aqui, eu estava na igreja, tem uns 15 dias, eu acho. E, cara, eu comecei a falar, mas minha boca secou. E quase que eu engasgo, mas a gente já estava acabando também. Só que assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Uma sequência de mini hábitos ou micro hábitos e que às vezes tem alguma dor internamente que as pessoas não precisam ficar sabendo, ou tem ali um gasto de energia maior que é meu, porque é um desafio meu, mas no final das contas, parece que do nada eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. A questão aqui não é do nada, é a acumulação desses micro hábitos ao longo do tempo, fazendo de maneira consistente, e por vezes também eu fujo de fazer, consistentemente também eu tenho a fuga, mas quando eu encaro fazer e eu me proponho a fazer, no final, via de regra, o resultado é satisfatório. Eu quero poder chegar no dia em que eu vou falar sem muita crise. Tem aqui tudo na cabeça, fala, você quer discutir sobre o quê? Posso explanar ali para você agora, sem problema nenhum. Não estou nessa fase, nesse nível, nesse momento da vida. Mas é onde eu quero chegar, é o objetivo. Então, consistentemente, ao longo do tempo, é o que eu preciso fazer, juntando todos esses micro hábitos que eu partilhei aqui com vocês e outros mais que eu tenho de desafios para vivenciar, para que eu possa não apenas parecer plena, mas de fato estar plena nesses momentos. Vamos parar agora? 5 minutos, só para a gente poder tomar uma água e voltar rapidão para a gente poder concluir a nossa live. Tem lista de presença agora? Tem lista de presenças, sim, que a gente vai soltar aí agora no chat. Beleza. Galera, todo mundo assinando, só recebe o certificado aqui da palestra. Tem lista de presença no chat e a gente volta em 5 minutos.
Ok? Lista assinada, água tomada, estamos de volta. Gente, eu esqueci de compartilhar também e até agradecer. Hoje nós estamos fazendo a nossa live diretamente da cidade das Lagoas Encantadas. Hoje eu estou em 7 Lagoas, sendo recebida pelo time daqui. Eu, Amanda, a Kátia, estamos aqui. E a gente está fazendo a live daqui. Então, meninas de 7 Lagoas, muito obrigada, doutora Jennifer, Cíntia, Nayara, pela receptividade e separar aqui esse espaço para a gente poder conduzir nossa live. Vamos voltar? Gente, ok, tá dando para acompanhar o raciocínio, tá muito repetitivo. Ok, fazendo sentido? Podemos seguir? Então, vamos embora. Maravilha, vamos lá. Então, a gente volta já esse segundo momento aqui com essa ideia de se quer ter mais, tem que tornar-se mais. Isso é uma frase, um princípio de um outro autor americano, empresário, chamado Jim Rohn. E a partir dele, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ideia de coerência do comportamento. Se quer ter mais, a gente precisa de tornar-se mais. Mas eu preciso me tornar o quê? Não sei. Você precisa se tornar aquela pessoa que esteja à altura de viver, de receber aquilo que você tem como objetivo. Porque se você tem algo grande como objetivo, mas hoje você, inclusive, não se considera apto para tanto, é bem possível que você não vai alcançar esse resultado. Porque você não é quem consegue sustentar ou manter ou alcançar esse resultado. Então, entende que à medida que eu estabeleço e defino os meus objetivos, e quanto maiores eles são, quanto mais ousados eles são, e podem ser maiores, ousados e desafiadores apenas para você, porque se trata de você, mas são seus objetivos, só que você não está à altura de quem consegue manter isso, receber isso, carregar isso, aí talvez fique incoerente que você consiga alcançar isso daí. E se você alcançar, isso provavelmente vai te dar uma dor de cabeça. Porque ainda não tem mentalidade, porque talvez ainda não tenha estrutura emocional, porque talvez ainda não tenha realmente condições de carregar aquilo. E sabe aquele lance do fulano era um ótimo, um ótimo operacional. Aí foi para a gestão e ficou péssimo. E aí foi, inclusive, desligado pelo comportamento dele. Porque fulano não estava pronto para ir para a gestão. Fulano estava pronto, ótimo, muito bom para ficar no operacional. E se ele desejasse a gestão, que ele se tornasse esse quem deveria estar na gestão. Para que aí a função olhasse para ele e falasse, cara, eu preciso desse cara. É aquele lance do... Vou começar com os ditados que eu nunca dou conta de falar, mas é um trem assim, que você não tem que caçar as borboletas, você faz o jardim que a borboleta vem. Tem um negócio assim, tenho certeza que tem. Mas é isso aí, você não tem que sair atrás das borboletas, você tem que fazer lá o jardim para que elas venham até você. Só que às vezes, não poucas às vezes, se não somos nós conhecemos pessoas que ainda não estão em condições de sustentar, de vivenciar, de ter determinada coisa, função, propriedade qualquer que seja, e tá com ela, e isso vai ser um atraso para a pessoa. E aí a gente insiste, talvez, em dizer que a vida é contra mim. Eu sou uma vítima de todo o mal que me acontece. Às vezes é você mesmo que está caçando esse mal, seu. Aí, ó, o pessoal do RH aqui achou para mim. Obrigada. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mas é isso.
É disso que a gente está falando. Então, em quem eu devo me tornar? Você tem que se tornar alguém que esteja à altura do objetivo que você quer, para estar coerente com isso. Só que não. Enquanto você se torna esse alguém à altura de estar onde você quer estar, você está desenvolvendo, especialmente, o seu comportamento. Vão ser habilidades que vão ser aperfeiçoadas, vai ser talvez um discurso que vai ser melhor refinado, e o seu comportamento precisa estar condizente com a função, o lugar, o objetivo que você pretende, tem ali por pré-definido. O que está, diz o autor do livro ainda, O Efeito Composto, o que está entre você e o seu objetivo é o seu comportamento. Pode só parecer uma frase de efeito, mas se você for muito sincero com você, você vai falar, cara, faz sentido, é verdade. Eu não me comporto como uma pessoa que quer aquilo. Eu não tenho a mentalidade de quem precisa estar no exercício daquela função. Olha só como micro-hábitos e parecem imperceptíveis e bobos, mas fazem uma diferença. A gente detesta ligar a câmera, né? Numa live. É nesse momento que a gente, inclusive, consegue lembrar-se do rosto das pessoas, que a gente não se vê todos os dias fisicamente. A ideia de ter a câmera é para diminuir a nossa distância. O nosso comportamento faz o quê? Não vou ligar a câmera. A imagem que eu passo eu não me importo com esse momento, eu tenho outras milhões de coisas para fazer, e tá beleza, tá de boa. Só que aí depois eu vou falar também, mas ninguém lembra de mim. Ninguém me dá a oportunidade. É bobo? É pequeno? Eu sei que é. Mas nós estamos falando de microcomportamento acumulado para dar um efeito exponencial. Aí gera um efeito composto. E aí parece que é do nada. Não é do nada. Você está cultivando isso. No comportamento, não, agora eu gastei. Presta atenção. Que eu não sabia isso nem quando eu estudava, mas agora eu sei. Primeira lei de Newton. Alguém sabe o que é? Não, porque eu também não lembrava, mas eu fui pesquisar, lembrei e agora eu posso trazer para cá. Lei da inércia. Aquilo que está em repouso permanece em repouso, aquilo que está em movimento permanece em movimento, ou até que uma força externa haja sobre ela. Comportamento é isso aqui. Se você escolher que você não vai mudar seus comportamentos, beleza, vai permanecer na inércia, porque essa é a lei que Newton falou que é a lei. E pronto, eu não discuto com o Newton. Essa lei não. Outras a gente discute. Mas essa aqui, não. E um corpo em movimento estará e permanecerá em movimento, a menos que uma ação externa haja sobre ele. A ação externa, para impulsionar ou para parar o que está em movimento, não é controlável. Tudo bem. Mas o corpo estar em movimento, no seu caso, você, o seu corpo, a sua mente, as suas habilidades, aí depende de você. E aí, só que geralmente, na verdade, a gente prefere que permaneçamos inertes e que venha o movimento de algum lugar. Não é coerente. E a vida costuma ser coerente, muito embora às vezes não pareça, ela não pareça tão justa, do jeito que a gente gostaria, ou na nossa perspectiva de justiça, mas uma regra é clara. Você tá, ou você colhe o que você planta. Não dá para você colher comportamentos de movimento se você está inerte, não faz sentido. Nem vai ficar no mesmo lugar se você está em movimento. Também não faz sentido, também não é coerente. E aí, como que reforçando a ideia do efeito composto, como que ele vai funcionar? Você
faz as suas escolhas. Lembre-se que são escolhas inteligentes. Não é qualquer escolha. Age conforme a sua escolha. Isso começa a se tornar um hábito. O hábito, reiteradas vezes, consistentemente, torna-se o efeito composto e você chega no seu objetivo. Decide, age, repete o que escolheu fazer. O tempo, aqui é importante. Aqui a gente dá tempo para o tempo. A gente vive dizendo que a gente não tem tempo mais para nada, que tudo está apertado, que tudo é para ontem, que tudo é urgente. A gente vive mesmo nesse cenário. E no escritório de advocacia, o tempo, ele é fatal, crucial. Mas aqui o tempo é importante para deixar consistente o profissional que está sendo moldado, desenvolvido. O advogado que está sendo construído, moldado, desenvolvido. O assistente que está sendo moldado, construído. O auxiliar que está sendo moldado, construído, desenvolvido. O estagiário que está sendo moldado, construído, desenvolvido. O tempo aqui é muito importante. Ele opera a nosso favor. Porque ele permite que essa evolução aconteça com consistência. Às vezes a vida vai convidar a gente a acelerar o tempo. Pode até ser que seja interessante, em alguns casos é interessante. Mas, via de regra, a construção, ela respeita o tempo para que ela se torne mais do que um micro-hábito, ela se torne uma verdade, uma realidade no seu cenário, no que você está estabelecido. Tão fácil quanto fazer alguma coisa é também não fazer alguma coisa. Aquilo que você sabe que você tem que fazer, enquanto você não faz, também é fácil não fazer. Você sabe que você tem que fazer, mas enquanto você não faz, é fácil também não fazer. E eu queria deixar aqui para vocês, já para a gente poder caminhar para o final da nossa live, o que o autor apresenta ali como possibilidades para que a gente possa alterar o jogo e conseguir, de fato, estabelecer a ideia do efeito composto na nossa rotina, na nossa prática, e isso trazer resultados para a gente. Lembre-se que esse livro ele está voltado para um cenário econômico, financeiro, mas as lições elas se aplicam a N áreas da nossa vida, N possibilidades da nossa vida. Ele vai dizer que a grande diferença entre pessoas de sucesso e de insucesso é que as pessoas de sucesso estão dispostas a fazer o que as pessoas de insucesso não fazem. E aí ele fala, para mudar o jogo, identifique os desencadeadores. O que é que você tem hoje de hábito que te puxa para baixo? O que é que você tem de hábito que te deixa inerte? O que é que você tem de hábito que não te aproxima, muito pelo contrário, te afasta daquele objetivo que você disse que traçou para você? Identifique-os. A primeira atividade é dar nome para isso. É dar nome para os sabotadores. Tem uma outra live também aqui que a gente já fez sobre sabotadores. Você pode assistir ela. Mas dê nome para os seus sabotadores. Identifique-os. Depois, arrume a sua casa. Só identificar esses sabotadores, desencadeadores, não vai ser suficiente. Você precisa se livrar daquilo que te promove os maus hábitos. Então, por exemplo, você adora comer bolacha recheada. Só que agora o compromisso é, você não compra mais bolacha recheada. Por quê? Porque se tiver lá no armário, você vai comer a bolacha recheada. Aí chega aquela hora em que você vai procurar a bolacha recheada e ela não está lá. Por quê? Porque você arrumou a casa. Agora ela não entra mais lá, porque você está comprometido com esse micro hábito para que você possa alcançar o seu efeito composto. O lance eu mesmo fui procurar o docinho que eu mesmo deixei de comprar porque eu falei que eu não ia mais comer doce. É isso, não é para você achar mesmo, não. Você está limpando da sua casa
pode ser literalmente ou metaforicamente aquilo que te afasta dos seus bons hábitos ou das possibilidades de você conseguir o que você está querendo, precisando conseguir. Talvez o seu sabotador seja procrastinar. E geralmente onde que você procrastina? Ou na rede social, ou num streaming, sei lá, qualquer coisa que seja assim. Desinstala isso. Já que você falar, mas se eu desinstalar, eu vou mexer com outra coisa. Então, tira tudo. Se você está, de fato, querendo se comprometer e ser coerente com a imagem do profissional que você está estabelecendo, e isso te afasta do seu objetivo, talvez o interessante seja tirar mesmo. Arruma a casa. Nem tudo dá para sair de uma vez. Principalmente se aquilo já tiver criado uma relação de dependência para você. Eu estou falando de coisas aqui que podem ser bem profundas, tá, gente? Pode ser uma coisa assim, arrume a sua casa, o que me procrastina é ter a minha mesa bagunçada. Arruma a sua mesa. Mas pode ser que a gente esteja falando de situações aqui até mais difíceis, mais desafiadoras do que arrumar a minha mesa. E aí eu preciso trocar o hábito. Então, eu estou acostumada a fazer determinada coisa que é um hábito ruim. Mas tem algo que se eu fizer e fizer no lugar, eu nem vou sentir falta desse ruim. Então, troca. Às vezes não é tirar, não. Às vezes é fazer uma substituição. É só trocar lá. Eu sei que não é só, para não parecer simples demais. Ou para não parecer fácil demais, porque nem sempre é. Mas é menos complexo do que a gente imagina, desde que a gente esteja comprometido com isso. Então, troca o hábito. Mas vai com calma. Não vai ser fácil sempre. Outro meme. O que mal pode ter uma mulher ficar 20 dias sem comer açúcar? E aí vem a mulher arrastando um pedaço de pau no meio da rua. Vai com calma, talvez a gente não precisa começar com 1 mês sem açúcar. A gente começa com 3 dias, 24 horas, então. Mas a gente vai fazendo de maneira cumulativa, consistentemente, ao longo do tempo, até a gente chegar no efeito oposto. Só que você tem que se atirar de cabeça. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é do porco e da galinha no café da manhã. O porco estava chateado porque a galinha estava contribuindo com os ovos do café da manhã. E ele tinha que contribuir com o bacon. E aí ele fala que a chateação dele é porque a galinha estava apenas envolvida. Ele estava comprometido. A galinha bota o ovo e vaza. O porco tem que morrer para o bacon nascer. Ele está comprometido. A galinha é só envolvida. Então, quando você está querendo o efeito composto, não dá só para se envolver. Vou engajar. Você precisa se comprometer. É com você mesmo, inclusive. Depois é com os outros, o reflexo é com os outros. Eu termino minha fala com essa frase do autor do livro. As pequenas e inteligentes escolhas, não se esqueçam, inteligentes escolhas, de forma consistente, ao longo do tempo, produzem resultados extraordinários. É isso, ou era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, tirar esse tempo da agenda de vocês para que a gente pudesse se reunir aqui hoje, para que a gente pudesse conversar, e que isso realmente possa fazer alguma diferença na rotina de vocês, possa servir para agregar em alguma coisa na sua jornada profissional, pessoal, na imagem que você reflete como filho, como pai, como esposo, como advogado, como auxiliar, como assistente, enfim, nos vários papéis que você exerce, que seja
Pequenas escolhas, mas inteligentes escolhas, de maneira consistentemente, te leve a caminhos e resultados extraordinários de verdade. Esse é o desejo do meu coração para você, tá bom? Muitíssimo obrigada. A gente volta com... Comigo. Ah, você achou que acabou? Acabou não. Anotei tudo, Dani. Deu 3 folhas aqui, ó, só de conteúdo, mais a gravação dessa live. Eu queria só trocar uma ideia rapidão contigo. Pode deixar teu microfone aberto só para ver se, assim como fez sentido para mim, também faça muito sentido aí para nosso time. Vinha uma palavra toda vez que você trazia um ponto aí dentro da sua apresentação, vinha assim a palavra na minha cabeça: reputação, 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 reputação. Sabe? Que é construída com coerência, de forma íntegra, com confiança, e na confiança que as pessoas têm uns para com os outros. Essa coerência que você traz na sua apresentação, do pensar, falar e agir, mesmo quando ninguém está olhando. Aqui, se alguém quiser depois vir olhar, tá aqui nas minhas anotações, sempre fica nos meus caderninhos que eu carrego para a vida inteira. Você trouxe uma mudança de mentalidade para mim, e eu queria partilhar aqui, Dani, com as pessoas, é assim, que o que o efeito composto, ele esfrega assim na minha cara? Pare com o imediatismo, porque é totalmente o contrário de resultados rápidos. E aí eu só fico me lembrando de algumas pessoas que te prometem mundos e fundos na rede social. Cuidado com isso. Não existe resultado mágico, não existe porta secreta, não existe nada que vá mudar se não for pelo efeito composto. A Dani deixou muito claro. Então tem que ter paciência, tem que ter dedicação, porque esses benefícios, os mais robustos, eles não vão vir de forma imediata. Eu estou vivendo isso. Depois que eu passei pela nutricionista, já foram 4 quilos embora. Pode não parecer, mas as minhas calças já diminuíram um tracinho do cinto também. Então, assim, eu estou muito feliz com isso, mas tem que continuar. Não dá para ficar somente ali no primeiro mês, não. Senão vem aquele tal do efeito sanfona, acho que a gente já ouviu falar nisso, né? Aí a gente delarga e descuida desse trabalho. Você falou uma palavra muito forte aí da responsabilidade, de assumir 110% pelas suas escolhas, e aí você fechou com maestria, inteligentes. Escolhas inteligentes. Porque cada decisão vai moldar esse futuro, seja para o sucesso, seja para o fracasso. Mas tem sido as minhas decisões hoje. E essa mudança, ela precisa ser sustentada, e você deixou isso bem claro, quando você começa com um mini hábito, um micro hábito. Eu acho que a sua história traz e traduz isso, que são as coisas que estão no nosso controle, que é gerenciável, que a gente consegue agir. A gente não vai conseguir agir em tudo, não, mas se está no meu controle, como parar de colocar o biscoito recheado na minha feira, provavelmente eu vou mudar isso também, porque eu não vou encontrar isso dentro do meu dia a dia. Criar esses hábitos para sustentar de uma forma duradoura. E aí, voltando lá, aquela palavrinha que eu falei sobre a reputação. Quando eu olho e vejo hoje o Silvio Freitas e faço essa pergunta: se alguém observasse o meu trabalho por uma semana e eu não falasse uma palavra, o que essa pessoa seria capaz de identificar dos meus hábitos, dos meus comportamentos aqui? Eu digo isso porque a gente, muitas das vezes, é um time grande, a gente não consegue ver todo mundo, mas qual é a impressão, qual é a reputação, qual é a imagem que está sendo compartilhada aí pelos corredores, qual é a entrega que, de fato, é verdadeira, é intencional e é genuína. E de que forma esse meu comportamento também influencia o ambiente na hora que eu estou presente. E aí uma reflexão que ficou aqui batendo na minha cabeça é: quando eu chego nos lugares, como é que as pessoas reagem? Como é que eu sou recebido e como é que eu impacto aquele ambiente na hora que eu adentro nos ambientes que eu estou hoje envolvidos e até naqueles que eu não estou envolvidos. E o que mais desafia hoje a minha coerência no dia a dia? Às vezes é a vaidade de querer estar certo sempre, longe de mim, mas já aprendendo muito sobre isso. É o ambiente, é os processos,
é a pressão do dia a dia, é o tempo dedicado e diante disso, né, cada pequeno micro hábito que é incoerente, que não condiz com o falar, o pensar, o falar e o agir, ele vai desgastando a confiança. E aí você falou lá, né? Não é de repente, não foi da noite para o dia. Então, cada pequeno comportamento, por menor que ele seja, que saia incoerente, ele vai desgastando essa confiança, vai desgastando no tempo todo esse trabalho. Essa coerência que você traz, doutora Daniela, ele é um elo invisível, que eu acredito que é construído através do nosso conhecimento, da nossa habilidade, da nossa atitude, dos nossos valores, e olha de novo a palavra aí, ó, reputação. Cada vez que eu escrevia 3 frases aqui, vinha a reputação de novo. Qual é essa reputação que eu sustento hoje? O que eu entrego para as pessoas que estão comigo hoje? Isso aqui vai te tocar, Dani, porque você se abriu para a gente. Coerência não é perfeição. E eu estou lembrando do seu compartilhamento aqui agora sobre um dos seus eneagramas, né? Mas exige essa responsabilidade, intenção genuína nas nossas ações, de se expressar verdadeiramente, mas de agir coerentemente com aquilo que a gente está pautando, que a gente está abordando. E você deixou muito claro que o exemplo, ele é a única forma de sustentar esse comportamento e essa responsabilidade. Então, fecho aqui a minha fala, te agradecendo mais uma vez, e fico com a sua reflexão sobre como eu me descrevo, como os outros me descrevem, e no fim das contas, é a mesma coisa? Tem coerência? É o que se espera, é o que se entrega ali? E que esses comportamentos é muito mais do que aquilo de como eu me descrevo, é mais como os outros também têm percebido todas as minhas atitudes. É sensacional. Eu não sei vocês, mas tá aqui. Todas as minhas anotações, fica guardado também aí na nossa live, que eu espero que faça muito sentido. Se alguém quiser mais compartilhar, não sei se teve mais alguém que toma nota, mas sim, sou careta, nerd, que anota em papel ainda, mas faz muito sentido para mim carregar essas recordações de cada momento. Eu sempre aprendo e, ao reler, como diz o Felipe, o nosso espírito do momento hoje é um. Amanhã eu posso reler isso e estar vendo uma outra melhoria, um outro trabalho que eu preciso fazer nos meus comportamentos e mantendo essa coerência. É isso. Que maravilha de live. Obrigado, Dani. Brilhou, partilhou tanto. Eu espero que faça sentido a cada um de vocês também, assim como foi para mim. E que a gente saiba construir, como a doutora Dani disse, e alinhar com as nossas partes, com as nossas pessoas, para a gente fazer cada vez mais o Silvio Freitas que a gente acredita, que a gente viva ele todo santo dia intensamente, coerente e não só de discursos, pelo contrário, de muita prática, de muita atitude, que é isso que de fato vai marcar e vai deixar nas nossas pessoas. É isso que a gente quer lembrar. Como diz a Dani, abram as câmeras porque eu olho para todo mundo. No mais, pessoal, muito obrigado, doutora Dani, bom retorno a você e todo o time que está aí em Sete Lagoas. Fechamos aqui com chave de ouro mais uma live, um treinamento. Agradeço a cada um de vocês. Hoje é só terça-feira, só temos aí 277 dias que eu cheguei nessa casa e contando, como sempre, intencionalmente marcando com vocês aqui cada um desses momentos. Um forte abraço a todos. Assinem a lista de presença, participem do desafio do El Hub, tem muita coisa boa vindo aí, então fique atento e vamos nos conectar ainda mais no Talk e também pelas nossas jornadas aqui do Silvio Freitas. Até a próxima, pessoal!